Uma boa noite a todos, graça e paz, vocês que estão aqui nesta noite. Alguns aqui, confesso que é a primeira vez que eu vejo, né? Os amados aqui, a amada ali também, você que está lá atrás. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Você também que está em casa aí, lhe convido para pegar sua Bíblia, a Palavra de Deus, para juntos, mais uma noite de domingo, estudarmos a Palavra do Senhor. Muito bem, hoje eu fiquei responsável, né, para passar o estudo, que vamos falar sobre um estudo a mais, né, dessa série que nós estamos fazendo aqui, sobre o Espírito Santo. Então, para aqueles que estão aqui a primeira noite, não sei, né, se estiveram aqui noites passadas, domingos passados, mas nós estamos apresentando aqui na igreja, aos domingos, desculpa, esse estudo é uma série de estudos sobre o Espírito Santo, e no estudo de hoje nós vamos estudar, desculpa a redundância, né? Vamos estudar sobre o dom de línguas na Bíblia, tá? Então, o Pedro já orou, eu só vou fazer mais um momento de oração com vocês aqui, para nós começarmos. Em nome de Jesus, Pai Santo, Deus Eterno, sei com todos aqueles que aqui estão, e assim como o Pedro orou, Pai Santo, fala aos nossos corações, fala aos corações não só dos que estão aqui presentes, mas dos que estão em casa também, nesse momento, e porventura aqueles também que irão mais à frente ver pela internet, pelo YouTube. Em nome de Jesus, Pai Santo. Amém, Senhor. Amém. Então, muito bem, amados. Questão do dom de línguas, né? Eu resolvi dividir o estudo de hoje para facilitar a compreensão desse estudo em quatro partes, na verdade, né? Então, eu não sei aqui, muitos que estão chegando aqui pela primeira vez na igreja, eu não sei se esse tema é do conhecimento de todos aqui, né? Mas eu tenho certeza que, seja do conhecimento, que não for do conhecimento de todos, eu tenho certeza que Deus há de falar aos nossos corações e transmitir o principal, que é uma mensagem espiritual que alcance o nosso espírito, o nosso coração, que seja uma temática, né, que vá além da questão doutrinária, a questão, digamos assim, técnica, né, digamos assim, da palavra de Deus, apenas da questão do estudo em si, mas que seja algo além. Que o Espírito de Deus alcance os nossos corações através de uma mensagem que nós iremos ouvir nesta noite. Então vamos lá. Vamos abrir lá no livro de Atos, capítulo 2. Eu vou ler com vocês aqui do versículo 1 até o versículo 4. Você que está em casa também, pegue sua Bíblia. Não sei se você está aí na sua cama, no sofá, não sei onde você está, mas convido você a pegar sua Bíblia também para compartilharmos a palavra juntos aqui. Vamos abrir em Atos, capítulo 2, vou ler o versículo de 1 até o 4, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, os discípulos estavam reunidos ali num local, e de repente desceu sobre eles como forma de fogo, né? Chamas de fogo, né? O Espírito Santo, e de uma maneira sobrenatural, eles começaram a falar em outras línguas, conforme, né, o Espírito Santo, a Bíblia diz, lhes concedia que falassem, né? Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, nessa nossa primeira parte, entender o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2. Eu separei em 4 partes, tá? Poderíamos destrinchar um pouco mais aí, né, o capítulo inteiro, o contexto também, mas em 4 partes para a gente entender aqui o que está acontecendo em Atos capítulo 2. Primeira coisa que nós devemos entender, o que está acontecendo em Atos aqui no capítulo 2, é o seguinte: é o cumprimento de uma promessa de Cristo Jesus para a sua igreja. Que promessa é essa? Vamos abrir lá no livro de João, no Evangelho segundo João, capítulo 14. Eu vou ler com vocês os versículos 16, 17 e o 26. Vou esperar que todos abram.
Então vou ler aqui, tá? Atos capítulo 2, versículo 16, 17 e depois o 26. Jesus fez uma promessa para os seus discípulos, para o seu povo. Que promessa foi essa que ele fez? Que está dentro do contexto de Atos capítulo 2. É o seguinte, Jesus fala o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No versículo 26, esse Consolador, Jesus fala que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus prometeu a vinda do Consolador, ele chamou o Espírito Santo de o Consolador, né, o outro Consolador, com um propósito específico. Um deles aqui é confirmar, fazer lembrar a mensagem, os ensinos de Cristo Jesus. Mas é uma promessa de Cristo. Quando nós vamos lá para João, também o capítulo 16, lá vai falar, né, no versículo 8, que o Espírito Santo, né, quando viesse, ia convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo, né? Versículo 13 vai falar que é o Espírito de verdade, etc. Só para nós anteciparmos aqui algumas informações, mas eu gostaria que vocês abrissem agora em Lucas capítulo 23. Desculpa, Lucas capítulo 24. Eu vou ler com vocês aqui o versículo 46 ao 49. O que Jesus falou aqui agora, nesse relato de Lucas, em relação ao Espírito Santo? Bem, Jesus falou que ele enviaria o Espírito Santo, primeira coisa, né? Óbvio. Mas ele disse também o seguinte, no versículo 46 de Lucas 24, ele diz assim: e disse-lhes, o contexto aqui é aquele momento após a ressurreição, os discípulos estavam ali tristes, e Jesus em determinado momento aparece para eles, e vai falar o seguinte, no versículo 45 vai dizer que ele abre o entendimento para eles compreenderem as Escrituras, e vai dizer assim: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, que era o Espírito Santo. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus falou: vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Vocês serão minhas testemunhas, começando por Jerusalém, né, digamos ali, pelo território, né, de Jesus ali. Mas eles seriam testemunhas em todo o mundo, em todas as nações, como fala no versículo 47. Mas tudo ia começar por Jerusalém. Mas para que isso acontecesse, era necessário que ele enviasse a promessa do Pai, que era o Espírito Santo. Agora eu gostaria que vocês abrissem Atos, capítulo 1. Eu vou pedir a paciência dos irmãos, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, tá? Vamos ler aqui bastante versículos aqui, só nesse capítulo. Então, você que está em casa, abra em Atos, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Vou esperar mais alguns momentos aqui, acho que todo mundo já abriu, né? Então, diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Lucas aqui, né, o autor de Atos, né? Ele começa a falar sobre Cristo Jesus. Ele vai passar algumas informações importantes aqui. Ele fala assim: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quantos dias? É importante essa informação, hein? 40 dias. E falando das coisas concernentes do reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Então, aqui temos um trecho da repetição de Lucas capítulo 24, verso 47. Né? E vai dizer assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não muito depois desses 40 dias que Jesus, né, estava ali com eles. E aí ele fala assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E Jesus disse o seguinte: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia,
e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, né, foi elevado às alturas, enfim, Jesus subiu aos céus. Então, mais um texto que mostra, digamos assim, como pano de fundo, o que estava acontecendo lá em Atos capítulo 2. Primeiro ponto, o que está acontecendo em Atos capítulo 2? Está acontecendo ali o cumprimento da promessa de Jesus aos seus discípulos, ao seu povo. Que promessa foi essa? O envio do Espírito Santo, o envio do outro Consolador. Esse é o primeiro ponto, o cumprimento da promessa de Jesus. Isso é o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2. Segundo ponto, gostaria de que vocês abrissem aí, lá em Deuteronômio capítulo 16. Segundo ponto, amados. Vou abrindo em Deuteronômio 16, tá? Das 7 festas cerimoniais que aconteciam, né? Lá no santuário antigo, né, na época de Moisés, e depois também na construção do templo, né? Daquelas 7 festas, em 3 delas, todo israelita deveria sair de onde ele estivesse, não importa onde ele estivesse morando, estivesse próximo de Jerusalém, não importa, em outra nação, não importa onde ele estivesse, ele tinha que ir para Jerusalém. Ou, eu falo Jerusalém por causa que o templo foi construído em Jerusalém, mas na realidade, quando o santuário era móvel, né, poderia ser onde o santuário estivesse. Então, se o santuário estivesse em Jerusalém, estivesse, sei lá, em qualquer outro lugar, o povo tinha que sair da sua região e ir para lá, para a presença de Deus lá no santuário. Depois que foi construído o templo, né, esse local ficou fixo, né, porque a comemoração passou a ser somente na cidade de Jerusalém. Então, vamos ler aqui o versículo 16. Deuteronômio 16, versículo 16, que vai dizer assim: 3 vezes no ano, todo o homem entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher. Na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Então, daquelas 7 festas que ocorriam durante o ano, em 3 delas, toda pessoa tinha que ir para a presença de Deus. Quando o templo foi construído, esse local ficou mais fácil ali, que era fixo, né, lá na cidade de Jerusalém. Então, vamos lá. Era no dia, como fala aqui, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Para o nosso estudo de hoje, o foco aqui é na festa das semanas. Por quê? Porque a festa das semanas é justamente a festa do Pentecostes. Gostaria que vocês abrissem agora em Levíticos, né? Capítulo 23. Levíticos 23, ele vai mencionar ali todas as 7 festas, tá? Começando pela Páscoa e terminando na festa dos tabernáculos, né? Levítico 23. Eu vou ler aqui só para contextualizar a partir do versículo 9, tá? Eu vou ler até pelo menos o 16 aqui, mas só para contextualizar. Então vamos lá. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra em que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa saga, né, da colheita, né, ao sacerdote. E ele a moverá perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Então temos aqui a festa das primícias. No dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Em sua oferta de alimentos será, aí vai mencionar como é que era, né, o ritual aqui. Eu vou pular essa parte, eu vou focar aqui a partir do versículo 14 em diante. Versículo 15, para ir mais rápido. Depois para vós, ou seja, depois desse período, né, dos 7 dias da festa das primícias e tal, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, né, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas. Por isso que o nome da festa era Festa das Semanas, tá? Em hebraico, Shavuot. Shavuot significa semanas. Até o dia, ao 7º sábado, né? 7 semanas. Cadê aqui? Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Ou seja, 50 dias era o período total, né? Começando lá depois das primícias, ia contar ali um período de pelo menos 50 dias, né? Até no 50º, né, dia comemorar a festa do que é chamada aqui a festa das semanas, que depois, no Novo Testamento, ganhou o nome de Pentecostes. Penta lembra 5, né? No Antigo Testamento, as semanas, por causa da palavra, né, o Antigo Testamento foi escrito mais em hebraico, aramaico, né? Shavuot,
semanas. Já no Novo Testamento, por causa desse número, 50, né, ganhou-se o nome de Pentecostes, para lembrar ali o 50º dia, tá bom? Ou seja, nesse dia aqui, nesse 50º dia, era o dia da festa, do cumprimento da festa do Pentecostes. E dentro desse contexto aqui, nós encontramos o cumprimento das promessas de Deus. Assim como a Páscoa se cumpriu quando Jesus morreu na cruz, a mesma coisa se cumpriu com as demais festas, para a gente resumir. E o Pentecostes, ou a festa das semanas, não foi diferente. Então aqui em Atos capítulo 2 está acontecendo uma outra coisa. O segundo ponto do que está acontecendo em Atos capítulo 2. Está acontecendo que o símbolo agora se tornou uma realidade. O que apontava para a luz, que era Cristo, né, que havia de vir, agora se tornou real. O simbólico se torna real. O cumprimento da palavra de Deus. Esse é o segundo ponto. E dentro desse contexto, o que é que deveria acontecer? Todo israelita tinha que sair de onde estivesse para ir para Jerusalém, nesse caso aqui, né, para festejar, comemorar essa festa. E aí nós vamos para o terceiro ponto aqui, né? Eu gostaria que vocês lessem aí, Atos capítulo 2. Passei aqui. Eu vou ler agora do versículo 1 ao 5, depois vou ler o 9 até o 12. Então, em Atos capítulo 2, contextualizando, né, todo aqui, tudo o que estava acontecendo aqui, né, nesse dia, agora vamos compreender um pouco melhor alguns detalhes aqui nesse capítulo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, naquele dia daquela festa, né, que todos os israelitas tinham que ir para Jerusalém, não importa onde estivesse, né? Qualquer nação que ele estivesse, ele tinha que ir para Jerusalém, não importa. Então, estavam ali reunidos no mesmo lugar os discípulos. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, né? Impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí vem. E em Jerusalém estavam habitando, quando a gente vai no grego aqui, essa palavra habitar, na verdade poderia ser melhor traduzido como, digamos, hospedados. Eles estavam hospedados em Jerusalém. Homens religiosos da onde? De todas as nações que estão debaixo do céu. O que é que os israelitas tinham que fazer? Não importa onde estivesse, no dia do Pentecostes, no dia da festa das semanas, não importa onde estivesse, tinham que ir. Né? Se ele fosse digamos assim, vou colocar a linguagem cristã, se fosse um cristão fiel, né, ele ia para lá para comemorar a festa. Então, é o que está acontecendo aqui no versículo 5. Pulando agora, depois a gente vai ler mais, tá, gente? Eu estou pulando alguns versículos, mas a gente vai voltar neles. Versículo 9 em diante. De onde que eles eram? Então, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? O que está acontecendo aqui? Que negócio é esse? Então, por que essas pessoas de várias nações estavam ali naquele momento? Para festejar a festa das semanas, a festa do Pentecostes. Então, temos aqui o pano de fundo para o nosso terceiro objetivo. Para o nosso terceiro item, desculpa. Qual que é o terceiro item aqui do nosso estudo? O objetivo do falar em línguas. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo do dom de línguas aqui? Quando nós lemos aqui todo esse contexto, nós vamos entender o seguinte, que o propósito do dom de línguas era evangelização. Era necessário que todos, né, aquelas pessoas viessem para Jerusalém naquele dia. E Deus, em sua infinita sabedoria, né, digamos, eu vou usar uma expressão aqui, tudo bem, não está na Bíblia, mas Deus marcou aquele dia especialmente para que o Espírito Santo descesse, porque naquele dia, né, poderia ser talvez na festa das primícias, talvez, ou na festa dos tabernáculos, podia. Mas a festa do Pentecostes era uma festa especial, porque tinha um simbolismo. O que acontecia antes?
era lá no antigo, né, no ritual do santuário, era apresentado ali, depois da colheita, das primícias, uma oferta a Deus. Quando nós vamos para o cumprimento, Jesus, ele vai morrer ali na Páscoa, vai ressuscitar. E o que acontece quando Jesus ressuscita e vai aos céus? Quando fala lá em Mateus capítulo 27, que depois que ele morre, muitos dos que ressuscitou, né? Muitos dos que estavam mortos ressuscitam também. Quando Cristo vai ao céu, ele leva, assim como lá na festa das primícias, apresentava-se perante o sacerdote, perante Deus, né? Um molho da colheita. Jesus apresentou perante Deus agora, digamos assim, um molho da sua colheita ali. As primícias, digamos assim, do evangelho, podemos usar essa expressão aqui, perante Deus. Ou seja, essas pessoas foram ressuscitadas e com Cristo Jesus foram aos céus. Louvado seja Deus por isso. Então Deus, ele escolheu o Pentecostes porque Deus quer cumprir a sua palavra de maneira exata. Deus quer mostrar para nós que ele é um Deus que tem propósitos especiais e extraordinários para a nossa vida. E que ele cumpre as suas promessas. Deus é um Deus de promessas. E que podemos confiar nele que ele vai cumprir a promessa que ele nos fez. Tá? Então, terceiro item aqui. O objetivo do dom de línguas é a evangelização. Quando nós lemos, voltando agora para Lucas, capítulo 23, desculpa, capítulo 24, eu anotei errado aqui, mas é o capítulo 24, tá? Versículos 46 ao 49, novamente. Agora nós vamos ler os mesmos versículos, enxergando agora um detalhe a mais dentro desse propósito de Deus, dentro desse ideal de Deus, né, da vontade de Deus para aquilo que ele enviou o Espírito Santo. A evangelização, terceiro objetivo do dom de línguas, a evangelização. E disse-lhe Jesus assim, né? Está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mais uma vez, mostrando que o objetivo do dom de línguas é a evangelização. Nada além do que está escrito na palavra de Deus. Quando nós vamos para Atos, capítulo 1, novamente, nós vamos encontrar a mesma mensagem. Atos capítulo 1, versículo de 5 a 8, vai dizer assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel o reino? E disse-lhes: não vos compete saber os tempos nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu propósito, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é interessante a forma como Jesus coloca, porque ele coloca Jerusalém ali como centro, né? Jerusalém é a capital de Israel, onde estava o templo sagrado, começando ali, digamos assim, pelo micro, né? O início de tudo, por Jerusalém, depois a Judéia, que era a região onde ficava, né? Ali, digamos assim, o reino de... desculpa, a cidade de Jerusalém, né? Ficava no reino de Judá. Judéia, depois um pouco mais, Samaria, que aí já abrangia praticamente toda a nação de Israel. E ele depois termina dizendo, até os confins da terra. Então, o nosso terceiro objetivo aqui, ao entendermos o dom de línguas na Bíblia Deus tem o objetivo de evangelizar. Nada além daquilo que está escrito. E aí nós podemos ir para a nossa parte final, entendendo o quarto objetivo. O quarto, digamos assim, o quarto objetivo do dom de línguas, ou o nosso quarto item aqui, que é a pergunta que não quer calar. Que língua é essa falada aqui? E a língua que é falada aqui em Atos capítulo 2, nós vamos ver de uma maneira simples e tranquila, que nada mais é do que um idioma comum. Assim como eu estou falando para vocês agora, né, na língua em que eu sou nascido, né, o Brasil aqui, nós falamos português, estou falando aqui nesse idioma. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, eu vou fazer uma releitura novamente com vocês aqui. Antes de ler Atos capítulo 2, melhor fazer o seguinte, pode deixar marcado aí, mas abra lá no livro de Marcos, capítulo 16. O Evangelho de Marcos, capítulo 16. Aí depois a gente lê o de Atos, é melhor.
lá no capítulo de Marcos, capítulo 16, Jesus falando sobre o Espírito Santo, sobre essa promessa, né, do Espírito Santo, ele vai falar o seguinte, no versículo 16 e 17, antes dele ir para o céu ali. Naquele mesmo contexto de Lucas 24, de Atos capítulo 1, que nós já lemos aqui. E vai dizer assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. E aí, quando nós vamos ver a palavra, né, no seu original aqui, no grego, no caso, né, essa palavra novas aqui, no grego, não é um novo no sentido inédito, mas é um novo no sentido de renovado. Existem duas palavras no grego para se referir a algo novo. A palavra neos e a palavra kainos. Então, neos, por exemplo, no hospital, lá na maternidade, tem uma ala para crianças, né? Eu não me recordo bem qual que é a ala, mas alguma coisa assim, neonatal, alguma coisa assim. Tem um exame pré-natal também, mas tem uma ala no hospital que fala sobre neonatal, alguma coisa assim, né? Me ajudem aí, é exatamente isso, né? Neo, novo, porque ali está nascendo uma criança inédita, algo novo ali. Né? É como eu não tenho um carro, de repente vou comprar um carro novo, vai ser novo para mim. É inédito, eu nunca tive nenhum carro. Mas existe a palavra kainos, e kainos é algo renovado. Então, eu tenho o meu carro, né? Estou com ele aí, e de repente eu preciso dar um trato nele, mudar o visual, alguma coisa ali, está meio, né? Tá, como fala o ditado popular, está um pois é, né? Pois é. Então eu vou lá, dou uma renovada nele, deixo ele trincando, e aí ele se torna o quê? Um carro novo. Mas é um novo que já existe. Ou seja, é um kainos. Quando nós vamos aqui para Marcos, aqui no capítulo 17, essa palavra aqui, novas, no grego é kainos. Ou seja, os discípulos não iriam falar uma língua inédita, que nunca foi pronunciada por nenhum ser humano, ou coisa parecida. Eles iam simplesmente falar línguas que eram novas para eles, línguas que já existiam, né? Mas que eles iriam pronunciar essas línguas, no caso, né? Quando nós vamos para Atos agora, sim, capítulo 2, vou ler aqui com vocês. Eu ia ler do versículo de 1 a 13, mas nós já lemos esses versículos aqui. Eu vou focar apenas do versículo 5 ao 13, tá bom? Para a gente ver essa questão das línguas aqui. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ou seja, eram pessoas de nações da época. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então vamos lá. Está o irmão aqui, não sei, né, de onde que o irmão é, talvez São Paulo, de outro estado, não sei. De repente o irmão é lá do Egito, né? De repente o irmão Pedro é lá, sei lá, como fala aqui, lá da Líbia e etc. E assim vai, cada um de nós aqui, vamos nesse dia para Jerusalém, cada um de nós de nações diferentes, vamos adorar o Eterno, adorar o nosso Deus. E aí estamos lá, de repente começamos a ouvir um som. Cada um começa a ouvir a pregação de Pedro, que Pedro começou a pregar, né, no contexto aqui. E aí, mas está pregando no meu idioma? Aí o outro vai lá e fala, estou ouvindo no meu idioma também, está falando no meu idioma. Né? E é interessante porque no versículo seguinte vai dizer assim, ó, por que eles ficaram pasmados, maravilhados? Olha, vai dizer assim, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, não são esses homens que estão falando essas coisas? Não são todos galileus? Esses homens que estão falando, não é da minha terra não é do meu país não. Eles, pela aparência, principalmente por ser da Galileia, ali, né, os discípulos, o galileu tinha uma aparência que era distinta, né, para a cultura da época. E eles percebiam ali, apenas por ver, assim, só por imagem. É igual a gente olhar para um japonês e a gente, aquele cara é do Japão. Né? Só pela pessoa assim, a gente já né, fala de onde ela pode ser, né? E eles ficaram maravilhados. Gente, o que está acontecendo aqui? Pois, no versículo 8, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Olha que interessante. Então, cada um de nós começamos a ouvir na língua que nós nascemos. Quem nasceu lá no, sei lá, Brasil ouve o português, quem nasce nos Estados Unidos ouve o inglês, quem nasce no Japão, o japonês, e assim vai, etc, etc. Então, pessoas de várias nações começam a ouvir em sua própria língua em que eram nascidos. Né?
Aí no versículo 9 até o 11 vai falar, né, de onde que eram essas nações, enfim. E para terminar aqui o finalzinho do versículo 11 vai dizer, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer isso, gente? Porém outros, né, sempre tem os do contra, né, infelizmente. Outros zombavam, deve estar todo mundo bêbado aí falando assim. Estão cheios de monstro. Tá todo mundo embriagado aí, nem ligaram, né? Interessante, né? Eu enxergo aqui, só nessa parte final aqui, para a gente, antes de prosseguir, um ponto que é bem interessante, né, irmãos? Não é pelo fato que muitas vezes nós vamos para a igreja, né? Muitas vezes nós vamos para a igreja, vou colocar com esses termos aqui, mas nós não vamos com aquele espírito de adoração. Eu fico imaginando, por que não foram todos, né? Aquela multidão, por que não foi todo mundo atingido ali pela mensagem? O que aconteceu, né? Infelizmente, né, amados, muitos acabaram no contexto aqui, devido até também no contexto da religião da época, né? Talvez aqui, indo mais por uma questão de, sei lá, tradição, mas não estavam ali realmente com aquele espírito de adorar a Deus, né? Com aquele espírito de adorar o Todo-Poderoso. O que pode acontecer com a gente também. Infelizmente, pode ser que a gente venha na igreja, ou não venha também, né? Simplesmente, porque, sei lá, vou na igreja porque é uma tradição, porque, né? Mas não com aquele espírito de adoração. Vou para a igreja lá, eu vou adorar o Todo-Poderoso, cantar o louvor, vou ouvir a mensagem, eu quero ouvir a voz de Deus falando ao meu coração, né? E é quando nós vamos para a igreja, nosso contexto aqui, com esse espírito, que Deus pode falar no nosso coração, como Deus vai falar um coração, né, duro, que está ali mais, sei lá, às vezes porque um amigo vai, ou porque o pai vai, ou porque o filho vai, né, o contrário também, a esposa, não sei. Mas, infelizmente, pode acontecer com a gente também. E, infelizmente, isso pode bloquear a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Como Deus vai falar no nosso coração se nós não o permitirmos? É como Jesus vai falar lá em Apocalipse capítulo 3, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro. O Espírito Santo chegou aqui. Mas, infelizmente, não foram todos que foram tocados pelo Espírito Santo. E o meu apelo é que, nesta noite, nós possamos deixar o nosso coração mais maleável, mais acessível à voz do Espírito Santo, para que de fato possamos sair daqui diferentes, não simplesmente chegar aqui e ver uma pregação, uma palestra, um estudo, e foi mais um dia que eu fui na igreja, e ficar naquela rotina. O que vai mudar na minha vida, vim aqui hoje, sabe? Toda vez que nós vamos na igreja, nós devemos ir com aquele espírito, eu vou na igreja, mas se nós somos com o espírito de adoração, tenho certeza que nós, quando saímos por aquelas portas ali, a gente vai ser diferente de quando entrou. A gente vai sair preenchido de alguma forma. Não importa qual for a mensagem aqui, de alguma forma Deus vai falar ao nosso coração. Mas para concluirmos aqui a temática, né, o quarto objetivo aqui de Atos capítulo 2 é demonstrar que o dom de línguas aqui nada mais é do que um idioma comum. Não é um idioma celestial, dos seres, né, sei lá, celestiais, a linguagem, o idioma de Deus, algo, sei lá, sabe, desse tipo. Mas a Bíblia deixa de uma forma bem simples, né? Que é um idioma, assim como nós falamos o português, outros o inglês, e assim sucessivamente. Mas eu gostaria de finalizar essa mensagem falando sobre uma outra linguagem. Eu acredito que até mesmo na própria Bíblia vai dizer isso, que é a mais importante, que é a linguagem do amor. Gostaria que vocês abrissem 1 Coríntios, capítulo 13. E com essa mensagem aqui, nós vamos refletir um pouco, antes de concluirmos o nosso estudo, né, de hoje. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler aqui alguns versículos. O mais importante é a linguagem do amor, amados. O dom de línguas tem o seu objetivo até hoje, mas eu não poderia simplesmente terminar a mensagem, né, ou esse estudo simplesmente focando talvez em questões doutrinárias, né? Mas fazer um apelo aos nossos corações, começando pelo meu. Assim como a própria Bíblia vai mencionar, porque quando nós lemos lá 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar dos dons espirituais. Um deles é o dom de línguas. Quando o Espírito Santo veio, não foi só o dom de línguas que ele distribuiu aos homens. Nós lemos lá Efésios capítulo 4, vai falar que Jesus deu dons aos homens, ele fala lá, uns para pastores, pregadores. Então, um dos nossos estudos aqui foi sobre isso, né? Sobre os dons do Espírito Santo. Mas Paulo vai falar no versículo 31 do capítulo 12,
Portanto, procurai com zelo os dons, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente do que todos esses dons, entre eles o dom de línguas. Qual que é o caminho mais excelente? Quando lemos o versículo 13, capítulo 3, versículo 1, vai dizer, já começa assim, né? Ainda que eu falasse, não falo, mas ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, uma hipérbole, né? Um modo exagerado, né, de se pronunciar, né, de falar de uma forma exagerada, ainda que eu falasse e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Continuando. Porque, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quem que é esse perfeito que Paulo vai dizer aqui? Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior destes é o amor. O que Paulo está falando do amor aqui? Paulo está falando do sentimento? Paulo está falando de quê aqui? Quando vier aquele que é perfeito, então aquilo que é em parte, né, será aniquilado. Paulo fala do amor como se o amor aqui fosse uma pessoa. E de fato o amor é uma pessoa. E quando a gente vai, só para resumir um pouco mais, né, 1 João 4,8, vai dizer que o amor é o próprio Deus. Então, qual que é o dom mais especial que está acima de todos? Fazendo trocadilho, né? É a linguagem do amor. O mais importante é o amor, irmãos. O dom mais excelente é o amor. Ainda que eu possa ser ter vários dons e de repente aplicá-los, mas se esses dons não forem aplicados com o que é mais importante, que é o amor, em outras palavras, com a essência do próprio Deus. E aqui nesse contexto ele está falando de Jesus. Quando nós aplicarmos o que realmente é o importante no que se diz respeito aos dons de Deus, nesse caso aqui o mais importante é o amor, então todas as outras coisas, todos os outros dons começam a funcionar de maneira, né, adequada conforme a vontade de Deus. Então o meu apelo é o seguinte, que mais do que o conhecimento da palavra de Deus, mais do que saber o que significa, né, a doutrina, nesse caso aqui o ensino, né, do dom de línguas, que vai continuar até essa parte 1, depois nós vamos estudar o capítulo 10 de Atos, depois o capítulo, acho que é o capítulo 12, 14, se não me engano, de 1 Coríntios. Então esse estudo vai continuar, mas o mais importante é que você saia daqui hoje entendendo que por mais que você tenha um vasto conhecimento da palavra de Deus, se esse conhecimento não estiver fundamentado no dom principal, que é o amor, nada adianta. Ainda que você falasse a língua dos anjos, sem Cristo Jesus, não dá.
para finalizar, eu gostaria de nós convidar os amados aqui, né? Vamos cantar o hino final, depois vamos terminar com uma oração. E a mensagem do louvor que nós vamos cantar agora também faça você refletir na mensagem. Nós vamos cantar novamente sobre a descida do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa descer sobre nós aqui hoje. Não para falar em línguas, porque cada um aqui somos da mesma nação, mas para o principal e a maior necessidade de nós, como igreja. É a manifestação do caráter de Deus através de nós, que é o amor.